No vídeo de agora não é para dar uma notícia muito boa. Uma notícia terrível. Terrível para o Flamengo, para a torcida do Flamengo, para Lucas Paquetá e também para o povo brasileiro. Embora, infelizmente, por conta do clubismo, estou vendo muita gente comemorando a lesão de Lucas Paquetá e a gente vai dar detalhes sobre essa lesão, se ele será cortado da Copa ou não, se ele continua com a seleção brasileira. A gente vai falar aqui sobre a lesão de Lucas Paquetá, gravidade, enfim, repito, se ele será cortado ou não. E tem também atualização envolvendo a negociação do Emerson Royal com Flamengo e Aston Villa. A gente vai trazer a atualização desse assunto. Muita gente, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, acho que muita gente não vai gostar do que eu vou falar no vídeo de agora sobre Emerson Royal. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, e eu conto com a ajuda de vocês para vocês continuarem se inscrevendo no canal, dando like no vídeo, ativando a notificação, hypando o vídeo, compartilhando. Vamos para as informações. Falando em Copa, galera, vamos falar agora da péssima notícia envolvendo Lucas Paquetá, Flamengo, todo mundo chateado. Eu, particularmente, fiquei bem triste porque... Primeiro porque ele é jogador do Flamengo, o cara que eu acompanho há muito tempo, torço muito pelo sucesso dele. E segundo, porque pensando na seleção brasileira, olha, difícil ter alguém para fazer o que o Lucas Paquetá estava fazendo. A CBF divulgou, o atleta Lucas Paquetá passou nesta terça-feira por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível. Vamos lá. Primeiro, como vocês puderam ver aí no comunicado, ele não será cortado. Ele vai ficar com a seleção brasileira. A seleção brasileira não estabeleceu prazo de retorno, mas a apuração que eu tenho é as chances pequenas de Lucas Paquetá voltar a jogar a Copa. A pequena chance é se a seleção brasileira conseguir chegar à final, tá? E a final, se não me engano, dia 16 de julho. E a lesão dele, gente, não foi simples, não. Foi uma lesão... Vou utilizar a palavra utilizada pela pessoa que me falou. Foi uma lesão complicada, Venê. É uma lesão que preocupa, sim. Uma lesão grave. Vamos lá, no bom português. Foi uma lesão grave muscular. E por ser lesão muscular, gente, o tratamento, ainda mais a parte posterior da coxa, o tratamento é enjoado e é uma lesão muito delicada, porque você acha que está bem, aí você vai dar um pique e sente novamente. Eu nunca fui jogador, mas todo mundo relata isso. Então, enfim, fica aqui o nosso apoio, Lucas Paquetá. Por falar em apoio, o próprio Flamengo emitiu um comunicado oficial apoiando e disse: ontem um dos nossos precisou deixar o campo por ainda no intervalo. Lucas Paquetá foi substituído após o exame de imagem realizado hoje, foi constatada uma lesão muscular. O nosso cria será submetido a tratamento intensivo acompanhado pela equipe da seleção, visando o retorno no menor tempo possível. Lucas Paquetá, estamos sempre contigo, uma pronta recuperação e que logo menos você esteja apto para representar nossa nação novamente. Bom, eu penso o seguinte, Paquetá, quero você bem para as oitavas de final, não da seleção brasileira na Copa, oitavas de final da Libertadores do Flamengo contra o Cruzeiro. Esse jogo é muito importante. E lá na seleção brasileira, embora alguns, não sei nem que palavra utilizar, mas lamentavelmente eu vejo muita gente comemorando, primeiro por ele ser do Flamengo, dizendo que ele não presta. Gente, a pessoa que fala isso não assiste ao futebol da seleção brasileira na Copa. Vocês acham que para o Vinícius Júnior ter a liberdade que ele tem no lado esquerdo, quem faz o papel de marcação no famoso jogo sem a bola? É o Lucas Paquetá. Em falar nisso, o Lucas Paquetá é aquele jogador que dá o passe em profundidade não só para o Vinícius Júnior, mas para os outros jogadores também. O Lucas Paquetá é aquele jogador que ao lado do Bruno Guimarães no meio de campo, comanda o meio de campo. E os dois carregam o Casemiro, que não vem jogando nada durante essa Copa. O Lucas Paquetá faz hoje algo que ninguém na seleção brasileira vai conseguir fazer na ausência do Lucas Paquetá. Nem o Danilo vai fazer isso, porque não é o perfil do Danilo, nem o Ederson vai fazer isso, nem o Martinelli vai fazer isso, nem ninguém vai fazer isso. Você que está comemorando a lesão do Lucas Paquetá, o seu clubismo te cega.
Porque você não está vendo que será uma perda absurda para o técnico Carlo Ancelotti. Você vai ver o Carlo Ancelotti mencionar isso na entrevista coletiva. Preste atenção antes do jogo. Emerson Royal, atualização sobre Emerson Royal, tá? Fui perguntar lá no Flamengo se tinha alguma atualização e a pessoa foi bem sincera. Não houve avanço, Vene, e por hora não vai ter nenhum avanço. Isso quer dizer que as negociações com o Aston Villa esfriaram, não vou dizer que morreram, porque o Aston Villa pode aumentar a proposta e aí o Flamengo voltar a negociar. Mas nesse momento não há possibilidade de Emerson Royal ser vendido ao Aston Villa. Por quê? Porque, embora seja reserva, o Flamengo entende que vendendo o Emerson Royal vai ficar sem um jogador para ser o reserva imediato do Varela. E o Flamengo já está tendo problemas na lateral esquerda e agora não quer ter problemas na lateral direita, até porque o Varela não consegue jogar muitos jogos seguidos. Ou seja, há um rodízio muito grande na lateral direita, isso é verdade. O Emerson Royal é reserva, mas joga com uma certa frequência. Não na qualidade que muita gente imaginava, mas vem jogando bastante na quantidade. Eu venderia? Eu venderia. Mas talvez por isso eu seja um comentarista, um jornalista, um youtuber, como quer você queira me chamar aí. E o dirigente, ele tem um pensamento mais macro, digamos assim. Mas eu venderia e daria mais oportunidades a Daniel Sade. E vocês venderiam? Lembrando que a proposta chegou a 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais. Por que eu venderia? Porque eu não vejo em um futuro próximo o Emerson Royal se valorizando tanto para chegar a uma nova proposta como essa. E eu acho que com 60 milhões de reais você consegue contratar um lateral direito para ser reserva. O Emerson Royal custou o que custou, mais de 70 milhões de reais, porque ele foi contratado para substituir o Wesley e para ser titular. A questão é, Emerson Royal não deu conta do recado e se tornou reserva. E se tornou reserva caro, porque nenhum clube investe 70 milhões em um lateral direito para ele ser reserva, né? Quer me enganar? Me dá bala, Juquinha. O Flamengo recusou uma proposta, pelo que eu soube, do Al Saad, do Catar, pelo atacante Luiz Araújo, por dois motivos. Primeiro, Luiz Araújo é considerado peça importante para o decorrer da temporada, para o segundo semestre. E outro motivo, a proposta bem longe, mas muito abaixo do que o Flamengo poderia pensar para negociar Luiz Araújo. Então, enfim, mas fica aí a informação, porque eu acho uma informação extremamente relevante. Confesso para vocês que eu ainda não sei o valor exato dessa proposta, mas de fato foi levada à diretoria do Flamengo. E aí o Flamengo disse, não, esquece, sem chance. Luiz Araújo é importante para a gente aqui, vai ficar com a gente aqui para o segundo semestre. Sempre lembrando que o Flamengo, pelo planejamento orçamentário ali, precisa fazer valor com venda de jogadores, receita com venda de jogadores. Não necessariamente tem que ser um jogador considerado importante. O Flamengo já vendeu o Ian Roberto, o Flamengo tem uma proposta em mãos do Aston Villa para vender Emerson Royal. Entre o Luiz Araújo e Emerson Royal, eu não tenho dúvidas que o Luiz Araújo é mais importante para o time do que o Emerson Royal. Então, enfim, são informações de mercado que a gente vai sabendo aí aos poucos. Lembrando que o Flamengo já viajou para a intertemporada em Portugal e lá vai ter os amistosos contra River Plate, contra Benfica e contra o Lausanne da Suíça. E aí, para finalizar nosso vídeo, como está a Arrascaeta? Contextualizando, a Arrascaeta teve uma fratura na clavícula, passou por cirurgia, fez aí tratamento intensivo em 3 períodos para poder se recuperar, viajou ainda com problema na clavícula, e aí lá na seleção uruguaia, segundo o próprio Flamengo, através de nota oficial, inclusive, a seleção uruguaia não cumpriu o acordo feito, o cronograma estabelecido entre o departamento médico da seleção uruguaia e o departamento médico do Flamengo, e isso acabou causando a lesão muscular na panturrilha do Arrascaeta, considerada grave, porque na visão do Flamengo, o Arrascaeta foi forçado no dia a dia, nos treinamentos, para poder ficar à disposição para a Copa do Mundo. Acabou que a Arrascaeta nem entrou em campo, a seleção uruguaia foi eliminada de maneira vexatória e o Arrascaeta volta para o Flamengo. E volta como, Vene? O Arrascaeta está recuperado, tanto da situação na clavícula,
quanto da panturrilha. Agora é muito mais aprimoramento da parte física, tanto é que lá na seleção uruguaia tinha um fisioterapeuta do Flamengo acompanhando, que é o mesmo fisioterapeuta que acompanha a Arrascaeta há anos, e lá ele já tinha feito treino com os demais jogadores, inclusive no jogo contra a Espanha. Chegou a ficar no banco de reservas, não entrou porque não tinha condições, embora o Flamengo estava super receoso em relação a isso, porque o Marcelo Bielsa é chamado de louco Bielsa, não é à toa. Tanto é que o próprio disse que ele é tóxico, isso é loucura. E aí agora o Arrascaeta tá bem, vai ter esses 10 dias de férias aí e vai se apresentar ao Flamengo muito bem fisicamente. Vene, por que 10 dias de férias ele não jogou? Vai lá aturar o Marcelo Bielsa, mentalmente falando. Deve ser um porre, cara. O Arrascaeta deve estar de saco cheio, sabe? Precisa de férias, deixa ele descansar, depois ele volta focadão para o segundo semestre, para voar com a camisa do Flamengo no segundo semestre. Lembrando que o Flamengo tem o Cruzeiro na Libertadores, e ainda tem o Campeonato Brasileiro, que precisa correr atrás do líder Palmeiras. Então deixa ele descansar, não tem nenhum problema, tá bom? E assim, depois o Arrascaeta começa a vida para o segundo semestre. Enquanto isso, o Flamengo se prepara com o Leonardo Jardim lá em Portugal para a disputa do segundo semestre, que será, repito, muito importante. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal, não deixe de se inscrever. Boto diz que o Flamengo não está desesperado por reforços e prega cautela. Não tem um dinheiro infinito. O dirigente projetou os planos do clube para a janela de transferências antes do primeiro treino da intertemporada. O Flamengo está no mercado em busca de reforços para a temporada, mas chega com cautela nas contratações. Pelo menos é o que diz o diretor de futebol José Boto. Em entrevista à Flamengo TV, no Algarve, em Portugal, onde o clube faz a intertemporada, o dirigente projetou as movimentações na janela de transferências. Segundo ele, disse, a janela só abre dia 19. É uma janela especial por vários motivos. As duas últimas foram muitos gastos. O Flamengo não tem dinheiro infinito. Por outro lado, dizem que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas. Não podemos, a cada janela, trazer 7, 8 jogadores. É falta de respeito até com os jogadores que temos. É óbvio que temos necessidades, mas não queremos gastar mais do que é devido. Queremos acertar o máximo possível. Também ver os meninos que temos aqui, analisou José Boto.